Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Jesus Cristo, hippie ou guerrilheiro? Quem foi realmente Jesus? Um hippie manso e propalador da paz universal ou um profeta intencionado a restaurar a liberdade de Israel? Um cordeiro desarmado no meio dos lobos ou um Messias, líder da nação, assim como foi o rei Davi? O cristianismo nega firmemente qualquer tipo de ação política de Jesus, mas, ao mesmo tempo e de forma contraditória, lhe reconhece o título de Messias, ou de libertador político de Israel. Talvez a forma melhor para esclarecer essas dúvidas seja analisar atentamente as últimas horas de vida de Jesus, não de um ponto de vista doutrinal e dogmático, mas aplicando o raciocínio e os critérios da objetividade histórica. De acordo com a tradição, os eventos da Paixão iniciam na noite de uma quinta-feira de abril, quando Jesus celebra a Páscoa judaica num cenáculo localizado em cima do Monte Sião, em Jerusalém. Em seguida, Jesus, acompanhado por seus discípulos, desce no vale do rio Cedron e alcança o sopé do Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani, onde é preso. A terceira etapa é no palácio do sumo sacerdote Caifás, mas antes o cortejo passa pela casa de seu predecessor, Anás. O processo dura a noite toda e termina quando o galo canta. Na manhã de sexta-feira, os sacerdotes levam Jesus até a fortaleza Antônia, do outro lado da cidade, para ser julgado por Pilatos. O prefeito romano manda Jesus até o palacete de Herodes Antipas e ele, após um breve interrogatório, o devolve a Pôncio Pilatos. Após ter sido sentenciado, Jesus é conduzido até ao Gólgota, onde é crucificado às 9 horas da manhã. Portanto, a partir do fim da Santa Ceia até o suplício final, transcorreram menos de 12 horas, tempo breve demais para que se realizassem todos os eventos relatados nos evangelhos canônicos. Durante esse tempo, Jesus teria sofrido 3 diferentes processos: um no palácio do sumo sacerdote, um no pretório e um no paço de Herodes, sem contar o interrogatório na casa de Anás. Além disso, temos que levar em conta as distâncias entre os vários lugares, valores que podem ser calculados em linha reta, utilizando o mapa da cidade de Jerusalém, assim como ela era estruturada no primeiro século. Vamos examinar em detalhe o cômputo das distâncias. Do cenáculo ao Getsêmani, 1,80 km. Do Getsêmani à casa de Caifás, 1,48 km. De Caifás a Pilatos, 1,07 km. O trajeto Pilatos-Herodes-Pilatos, 1,18 km. De Pilatos ao Gólgota, 0,50 km. Obtemos um total de aproximadamente 6 km. Mas essa é apenas a distância calculada em linha reta e não leva em consideração a tortuosidade das vielas, os desníveis de uma cidade erguida nas encostas de uma montanha e a presença de inúmeros peregrinos que, dormindo nas ruas, atrapalhavam a caminhada. Ainda temos de considerar que Jesus estava atado, cansado e desmoralizado. Na verdade, todo o trajeto deve ter levado um tempo bem mais longo. Assim, usando apenas o puro raciocínio, desconsiderando mitos e ideologias, chegamos à conclusão
que a narração contida nos evangelhos não condiz com a realidade dos fatos. Vamos agora analisar outras graves incongruências que revelam quanto os textos evangélicos foram manipulados durante os primeiros séculos. Consideramos também que não foram escritos pelos apóstolos pessoas analfabetas que, quando muito, falavam aramaico e não grego, idioma no qual os evangelhos foram redigidos e, sucessivamente, traduzidos em latim. Quem era Simão, o apóstolo chamado Pedro? Teria sido ele apenas um pobre pescador ou algo a mais? Existe um trecho nas traduções modernas do Evangelho onde Jesus se dirige a Pedro dessa forma: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Mateus, capítulo 16, versículo 17. No entanto, nas versões mais antigas, como, por exemplo, no Novo Testamento, os Gideões Internacionais, de 1979, Jesus fala: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Aparentemente, não haveria diferença alguma entre Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, e Simão Bar-Jonas, pelo menos para todos aqueles que não compreendiam o aramaico, ou seja, mais de 95% dos habitantes do Império Romano. É, todavia, de extrema importância entender que na língua falada na Palestina, na época de Jesus, a palavra Bar-Jona significava combatente, guerrilheiro. Portanto, a interpretação correta do texto não é Simão, filho de Jonas, mas Simão, o guerrilheiro. Algo de parecido ocorre em outros versículos do Evangelho. Na versão moderna, lemos o seguinte: e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o canaanita. Marcos, capítulo 3, versículo 18. Mas no Novo Testamento, dos Gideões, está escrito: Simão, o Zelote. Os zelotes eram ferrenhos inimigos de Roma, e o seu programa político era a expulsão dos romanos mediante a luta armada. Não há dúvida alguma que Simão pertencia à facção dos zelotes, fato isso confirmado tanto por Mateus, capítulo 10, versículo 4, que por Lucas, capítulo 6, versículo 15. Quanto à expressão Simão, o canaanita, não quer dizer que ele era oriundo da terra de Canaã, antiga denominação da região correspondente à área da atual Palestina e do Líbano, pois qualquer judeu era também um canaanita. Na verdade, indica que esse apelido, aparentemente geográfico, derivava do vocábulo aramaico Canana e tem o mesmo significado que Bar-Jona, ou seja, guerrilheiro, foragido, terrorista. Apesar de o cristianismo ter sempre propalado que Simão Pedro era apenas um pescador pacifista, as próprias escrituras nos mostram, sem a menor possibilidade de dúvida, que ele era um guerrilheiro anti-romano e que costumava carregar uma espada, provavelmente uma sica, e usá-la quando necessário. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. João, capítulo 18, versículo 10. Também Judas Tadeu, numa versão mais antiga do Evangelho de Mateus, é chamado Loudas Zelote. Consequentemente, deduzimos que o nome verdadeiro era Judas, enquanto Tadeu, em aramaico, era um apelido significando valente. Em outras palavras, Judas, o guerrilheiro valente. O mesmo vale para Judas Iscariotes, sendo que em hebraico a palavra is
Sicar significa homem do punhal, sicário. Até Papa Bento XVI, na sua homilia de 26 de agosto de 2012, confirmou que Judas era um zelote decepcionado com Jesus devido a ele não ter se tornado o Messias político. Na verdade, não apenas Simão, mas também Tadeu e Judas eram zelotes, conforme lemos em Marcos, capítulo 3, versículo 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais Jesus pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Com certeza, um apelido mais adequado para guerreiros ninja do que para apóstolos mansos e não violentos, também porque a tradução correta é filhos da ira. Tiago e João, filhos de Zebedeu, pedem a permissão de Jesus para atear fogo numa aldeia de samaritanos, que não os aceitou. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Lucas, capítulo 10, versículo 54. Vale a pena lembrar que os habitantes de Samaria não eram tão hostis aos romanos quanto os outros hebreus, e por esse motivo os zelotes os tratavam como colaboracionistas. Será que Jesus nada sabia da orientação patriótica de seus seguidores? Afinal, ele mesmo ordenou o seguinte: e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Lucas, capítulo 22, versículo 36. A exageração cristã alega que essa seria apenas uma metáfora, mas nesse caso, como se explica o fato que o próprio Pedro carregava uma arma? Pedro, o mais eminente dos apóstolos e não um simpatizante qualquer. Não seria mais plausível que Jesus representasse o ponto de referência do javíssimo messiânico intencionado a derrubar o domínio romano na Palestina? Palavras de Richard Fox, direto de San Marino, na Itália. Termino essa primeira parte do vídeo com uma citação que todo mundo por aí adora, principalmente os mais novos. Abre aspas. Se houvesse aborígenes na Antártida, já teriam criado o Deus boneco de neve. Fecha aspas. Palavras de Kennedy Litaif, o mago do realismo.